Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? E hoje com a temática de universo e sistema solar, tá? Então, para falar do universo e do sistema solar, precisamos inicialmente compreender, precisamos caracterizar alguns corpos celestes, né? Então, objeto astronômico ou corpo celeste são utilizados para determinar objetos coesos, mantidos íntegros pela força da gravidade, como planetas, satélites e estrelas, certo? Então são corpos que se encontram aí fora do nosso planeta Terra e até mesmo no nosso planeta Terra, tá? Então são esses corpos celestes. Então vamos determinar aí 5 tipos de corpos celestes: as estrelas, os planetas, os satélites, os asteroides e os cometas, né? As estrelas são corpos celestes que vêm apresentar luz própria e produzem e emitem uma determinada energia. São constituídas por gases, em sua grande maioria, ou especificamente o gás hidrogênio, certo? Com temperaturas elevadíssimas. Quando a gente fala de planeta, é muito fácil a gente dar exemplos, né? Então, planeta Terra, Marte, Júpiter. Contudo, é preciso que esses planetas sigam algumas regras, digamos assim, algumas características para serem considerados planetas. Especificamente 3. Eles precisam orbitar ao redor do Sol. Eles precisam ter uma massa suficiente para que a sua gravidade o deixe com um formato esférico. E eles precisam limpar, entre aspas, aí, a vizinhança em torno de sua órbita. Como assim? Ejetando outros corpos que por ali se encontrem, né? Então, expulsando outros corpos que por ali se encontrem. Tá? Então, para que o planeta Terra seja um planeta, para que Marte seja um planeta, para que qualquer outro planeta do sistema solar seja considerado um planeta, ele precisa seguir essas regrinhas aí, tá? E os satélites, por sua vez, é qualquer corpo celeste que orbite ao redor de um planeta, né? Então, esses satélites eles podem ser naturais, como por exemplo a Lua, tá? Ou eles podem ser artificiais, são aqueles criados pelo homem e são encaminhados ao espaço por alguma finalidade científica, tá? Os asteroides eles são caracterizados como objetos rochosos de pequeno porte para se manter em uma atmosfera, certo? Eles podem ter uma órbita própria ao redor de estrelas ou compartilhar a sua órbita com planetas, tá? Com relação a cometas, os cometas eles são objetos constituídos essencialmente por gelo de materiais voláteis, como o gás carbônico, e por rochas, certo? Sendo resquícios da formação do sistema solar. Tá? Então, são esses os corpos celestes que a gente vai encontrar, que a gente pode encontrar aí no nosso sistema solar, ou vagando aí por toda a extensão do universo. Ainda falando de planetas, nós podemos dividir os planetas em 2 grandes grupos: planetas telúricos, ou planetas rochosos, e os planetas jovianos, ou também chamados de planetas gasosos, certo? Um planeta rochoso ou um planeta gasoso não significa dizer que ele é unicamente formado por rocha ou unicamente formado por gás. A gente está falando de planetas rochosos, aqueles formados em sua grande maioria por rocha, ou gasosos em sua grande maioria por gás, tá? Então, a gente tem, já adiantando os próximos slides, que vem falar sobre a organização do nosso sistema solar, a gente tem o sistema solar sendo formado por 8 planetas atualmente, sendo 4 deles
planetas telúricos, os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os 4 últimos sendo planetas jovianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Por essas características de composição, uma predominância de rocha, no caso dos planetas telúricos, e uma predominância de gases no caso dos planetas gasosos, tá? Só que antes de falar dessa organização do nosso sistema solar, a gente precisa compreender como é que esse sistema solar ele se originou, né? De acordo com a teoria aí que vem explicar a formação desse sistema solar, né? Então, a gente tem uma série de processos que ocorreram para que o sistema solar ele se formasse como ele tem hoje, né? E inicialmente o que aconteceu foi uma perturbação que concentrou, certo, uma nuvem de gás, que seria esse primeiro passo aqui, que daria origem ao Sol, certo? O centro, a região central dessa nuvem foi se tornando cada vez mais quente e densa, até começar a formação de reações nucleares e a geração de energia, formando aí definitivamente o Sol, certo? Posteriormente, as regiões mais distantes elas foram se formando, se tornando mais frias e se fragmentaram em vários anéis, repletos de rochas e de gelo. Esse material ele foi se aglutinando, ou seja, ele foi se agrupando pela ação da gravidade até que se formassem os planetas, certo? Nesse caso seria esse passo D aqui, certo? E a gente tem o passo E aí, que seria a aglutinação ainda maior desses planetas, a formação e a divisão aí de planetas rochosos e planetas gasosos, tá? Então a gente tem todo o início formado aí por uma perturbação que provocou a concentração de nuvens de gás e poeira que daria origem posteriormente ao Sol, certo? Então, passado esse processo de formação do sistema solar, a gente chega para a composição atual, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 8 planetas, sendo aí dividido em 4 primeiros como planetas telúricos ou planetas rochosos, e os 4 últimos planetas sendo chamados de planetas jovianos ou planetas gasosos. O primeiro planeta, que é Mercúrio, certo? É um planeta que não apresenta atmosfera, tá? Então, logo, não vai apresentar uma proteção contra os choques de corpos celestes e contra as altas temperaturas do Sol. Tá? Então, vai ser um planeta que apresenta uma temperatura bem elevada. Não menos que Vênus, não mais, aliás, que Vênus. Por quê? Vênus ele é o segundo planeta em ordem crescente de distância do Sol, mas é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Porque ele apresenta uma atmosfera, mas uma atmosfera muito densa, certo? E essa atmosfera faz com que os raios solares eles passem, mas eles não consigam sair. Então ficam constantemente aquecendo a superfície desse planeta, podendo chegar aí a uma média de 480 graus Celsius de temperatura na superfície de Vênus, certo? Embora Mercúrio seja o primeiro, mas o fato dele não apresentar essa atmosfera faz com que os raios solares batam nele e voltem, ou batam, sejam absorvidos, uma parte é irradiada, enfim, não fica concentrando assim como Vênus, né? O terceiro planeta, que é o planeta Terra, planeta aí onde nós habitamos, onde é possível a vida, a localização, a composição, né, a presença da atmosfera e de água permite aí o desenvolvimento da vida, certo? E a grande quantidade de oxigênio e nitrogênio formando essa atmosfera, tá? Marte, que apresenta uma coloração aí meio avermelhada, meio alaranjada, decorrente, certo? Das rochas e dos óxidos de ferro que são encontrados em seu solo,
certo? Por isso é que ele é conhecido como um planeta vermelho. É um dos planetas mais estudados aí atualmente, devido aí a fortes indícios, a fortes possibilidades do desenvolvimento da vida também nesse planeta, certo? Júpiter, né, o maior planeta aí do nosso sistema solar, e que faz parte do primeiro planeta do grupo de planetas jovianos, né? Embora há indícios, né, de que ele apresente um pequeno núcleo rochoso, certo? Júpiter ele apresenta alguns anéis que não são visíveis da Terra e uma grande mancha vermelha em sua atmosfera, que é uma tempestade de ventos que podem chegar a cerca de 500 km por hora, certo? E que, segundo alguns cientistas, alguns astrônomos, essa tempestade ela tem pelo menos 150 anos de idade, tá? Saturno é o planeta aí menos denso e mais achatado do nosso sistema solar. Embora Júpiter tenha esses anéis, mas não sejam visíveis, Saturno, por sua vez, apresenta esses anéis como sua característica marcante, né? Que são visíveis da Terra. E apresentam um brilho intenso que se deve da reflexão da luz solar aos inúmeros cristais de gelo que formam aí esses anéis, certo? Urano, tá? Outro planeta gasoso, apresenta uma coloração azul esverdeada devido à composição da sua atmosfera e apresenta um eixo de inclinação um eixo de rotação bem inclinado aí quando comparado aos demais planetas do nosso sistema solar. E o último planeta aí atualmente do nosso sistema solar, Netuno. Coloração extremamente azulada, como a gente pode ver na imagem aí, devido ao alto teor de metano em sua atmosfera, certo? Netuno, assim como Júpiter, ele vem apresentar manchas escuras que são formadas por tempestades, tá? E tínhamos Plutão, mas Plutão, devido ao não seguimento de algumas daquelas regras lá, para ser considerado um planeta, ele foi rebaixado a um planeta anão e sai da ordem aqui. Não é que Plutão explodiu ou outro fator, né? Não é apenas que ele foi rebaixado ao planeta anão por não seguir aquela série de regrinhas que a gente viu lá no início, que um corpo celeste tem que apresentar para ser considerado um planeta, tá? Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre introdução aí à astronomia, digamos assim, ao universo e aos corpos celestes. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, é só entrar em contato que a gente vai conversando, tá? Um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.